Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo. Qual é esse Verbo? Antes de haver mundo, antes da fundação do mundo, era Jesus com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus na sua glória eterna. E o Verbo era Deus. Então Jesus é também Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas feitas por Ele, por intermédio dele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, a criação, o mundo, as árvores, as águas, os insetos, tudo tem a atuação de Jesus Cristo no seu eterno habitat no céu. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, formando as águas, os oceanos e tudo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. O mundo não tinha luz. E o escuro, não existe escuro. Não existe escuridão. Existe falta de luz. Então o mundo que estava na escuridão agora tem a luz que ilumina. Versículos 10 e 11. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Muitas pessoas não conheceram a Jesus, não querem conhecer Jesus, se afastam dele. E o versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então Jesus veio, a ideia aqui é que ele veio para os judeus, mas os judeus o recusaram, não aceitaram, não reconheceram. Então a prioridade era do judeu, mas o judeu não reconheceram. E quando não reconhece Jesus Cristo como Salvador, diz o versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê? Então você recebeu o direito de ser feito filho de Deus. Mas eu quero ler Lucas também, Lucas capítulo 2, porque o texto de João fala que Jesus veio para os seus não o receberam. E quantas pessoas não recebem Jesus? Quantas pessoas não se interessam por Ele? Quantas pessoas não têm essa iluminação do entendimento de crer? Na verdade, é difícil crer, não é fácil. Pense você comigo. Nós cremos numa pessoa que nós não vimos. Nós cremos numa pessoa que disse que esteve lá numa cruz para salvar o nosso pecado. Olha, e nós cremos então no testemunho daquela multidão que percebeu tudo aquilo, e daqueles discípulos que contaram que Jesus nasceu, Jesus morreu, e que Jesus ressuscitou, e Jesus subiu aos céus. Então, você precisa de entender que não é fácil crer, mas é necessário crer se quiser morada no céu. Agora, é possível que tem pessoas que não acreditam em céu e nem inferno. Não sei. O Evangelho de João diz que Jesus veio para os seus não o receberam, mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses filhos de Deus, diz Jesus, e ontem nós anunciamos isso: o Pai me entrega e eu de maneira nenhuma lançarei fora. Quando você foi entregue por Deus para servir a Jesus, para investir tempo no ensaio do coral, para investir tempo no final de tarde de domingo, glorificando a Deus,
você creu, você tem a salvação. Lucas 2, de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto convocando a população do império para recensear-se. Na época de Jesus, Gálatas 4:4 diz que na plenitude do tempo Jesus veio. O que era a plenitude do tempo? Um tempo que a paz estava acontecendo, um tempo que as estradas estavam arrumadas, um tempo que a língua grega era assim como a nossa língua inglesa hoje, que as pessoas se comunicam em todas as nações. O grego estava. E num tempo que as questões religiosas por parte dos hebreus estavam acontecendo. Então, por uma parte, os hebreus trazendo as informações das profecias do nascimento de Jesus. Outra parte, a língua grega. E outra parte, a paz romana que estendeu as estradas em vários lugares. A língua grega anunciava em vários lugares. As estradas estavam desobstruídas. E os hebreus, o judeu, com a questão religiosa. Nesse tempo, Jesus veio, diz Paulo em Gálatas 4:4. Então, Lucas 2, versículo 3. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia para a Judeia, para a cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com a Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito. Enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estrebaria. Ontem, na nossa mensagem, nós falamos que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não é formado assim, por capacidade administrativa, mas porque Deus já fez com que ele nascesse com honras de rei, com autoridade de rei. E ele é o Rei dos Reis. Isso deixou Herodes um pouco assustado e procurou matá-lo. Agora, todos os que procuram Jesus Cristo como seu Salvador, procuram segui-lo, são perseguidos. Não há um sequer que não seja perseguido. É o que Jesus falou, ele disse isso, e não tem como a gente falar assim, eu sou, porque eu sou crente, porque eu sigo Jesus, as pessoas olham para mim com um olhar diferente, respeitando-me. Não, olham com um olhar diferente, mas talvez criticando esse indivíduo a acreditar num Jesus que ele não está vendo. Mas Jesus quer isso, fé. Eu gosto do hino do coral. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. É lindo aquele hino. Ou então, aquele hino 93 do nosso hinário. E por aí vai. Versículos 8 em diante. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o rebanho durante a vigília da noite. Veja que o trabalho dos pastores era um trabalho de cuidado das ovelhas. Certo dia Jesus disse, eu sou um bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Os pastores cuidavam das ovelhas. Versículo 9 de Lucas 2. E um anjo do Senhor desceu de onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou em redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Meus irmãos,
E a glória de Deus aparecer visivelmente na sua frente, você vai ter um temor muito grande, você vai se assustar, porque nós somos pecadores. E essa glória de Deus não se coaduna com o pecado, por causa da santidade dele, e o nosso pecado não coaduna. É possível que, se a gente perceber a glória de Deus visivelmente, é claro que a glória de Deus está aqui, mas nós não estamos enxergando. Mas se a gente enxergasse, a gente teria grande temor. A Bíblia registra o povo de Israel inaugurando o templo e orando, e a glória de Deus apareceu. Eles não puderam ficar no templo, porque a glória de Deus é superior a tudo. Ela provoca a sua presença de uma maneira que a gente não suporta a sua santidade por causa do nosso pecado, e a gente entra em um certo temor. Esses pastores eram crentes, eles acreditavam nas promessas, eles acreditavam naquilo que os profetas disseram, eles acreditavam naquilo que Deus disse. Quando o homem pecou e foi expulso do paraíso terrestre, e Deus falou assim: eu vou enviar o meu filho nascido de mulher, e este vai pisar a cabeça da serpente, vai esmagar. E durante um certo tempo as profecias apontavam para Jesus Cristo como o Salvador. Não dizia que era Jesus, mas dizia que era o Messias. O Messias viria. Moisés, em determinada oportunidade, disse: semelhante a mim levantar-se-á um profeta, a ele ouvi. Então Deus sempre levantou profetas para falar que a salvação estava disponível para aqueles que ouvem. Isaías falou assim, que o nome de Jesus, daquele que viria, é maravilhoso conselheiro, Deus Pai, Pai da eternidade, príncipe da paz, e que o governo está sobre os seus ombros. Miqueias anuncia o local e diz: tu, Belém Efrata, pequena demais para ser representante de milhares, mas em ti nascerá aquele que virá a ser o Salvador. E quando Jesus nasce, esses pastores estão ali e olham o brilho da estrela. Primeiro eles recebem a intensa glória de Deus na presença deles através dos anjos, e eles têm temor, mas eles entendem, porque eles conheciam as profecias. Eles conheciam a profecia. Você precisa de conhecer a Bíblia. Eu preciso de conhecer a Bíblia. Eu preciso fazer da Bíblia a minha regra de fé e prática. Sem essa regra de fé e prática, eu vivo aí perambulando pelos mundos sem saber o que fazer. Eu posso até fazer muita coisa para mim, mas se eu não fizer nada para Deus, eu sou um desqualificado para entrar lá no reino do dia eterno. O anjo, porém, disse àqueles homens que estavam ali, no versículo 10 aí: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Essa alegria naquele dia não era apenas para aqueles homens que viram, que presenciaram, mas para nós também, porque para todo o povo aqui, para todo o povo em todo lugar do mundo. E aquele que crê tem a vida eterna. Jesus disse: Deus deu Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Versículo 11: os anjos contam o que foi que aconteceu para aqueles homens que estavam ali apreensivos com aquela glória. Jesus conta no versículo 11: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Maravilha! Quando nós lemos esse livro, os anjos estão contando para aqueles pastores, e essa Bíblia está contando para nós o que é necessário fazer para ter o direito de morada no céu. Versículo 12: isto vos será de sinal:
encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. As crianças, quando nascem molinho, enrola em faixa, fica firme, evita arranhar a pele, aquela pele tão fina, que vocês vão encontrar. E ainda numa manjedoura, lugar de provavelmente alimento de animais, deve curar. Mas não tinha outro lugar. Esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio na sua humildade. Ele saiu da grande glória que ele estava lá no céu e veio se apresentar de uma maneira muito humilde. Versículo 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Eu troquei essa palavra aqui, vou trocar aqui na minha maneira de expressar essa palavra milícia, porque milícia hoje é um nome tão esquisito. Eu vou trocar essa palavra aqui, não na Bíblia, mas na nossa compreensão, por exército do céu, exército de anjos proclamando, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esses anjos, trouxeram essa grande mensagem e esses homens perceberam esses anjos cantando. Meus irmãos, a graça divina é privilégio para algumas pessoas. Quantos pastores deviam ter lá em Jerusalém, na Judéia, em Belém, aquela região? Mas ali havia uns pastores que acreditavam nas profecias e eles receberam esse privilégio de perceber a glória de Deus entre eles, esse grande coral de exército angelical cantando, louvando, dando glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Jesus veio para trazer a paz. Jesus dividiu a história entre antes e depois, antes dele e depois dele. E o apóstolo Pedro, depois que Jesus foi assunto aos céus, ele pregou a uma multidão muito grande e ele perdeu o medo de falar de Jesus Cristo como Salvador. Antes, ele negou Jesus diante de uma empregada que não tinha condição de tirar o seu pescoço. Mas agora, depois da ressurreição, depois de receber poder, ele prega para uma multidão muito grande e ele não tem medo de pregar para aqueles que podiam tirar o seu pescoço, aqueles que podiam que passar a espada. Ele prega e as pessoas choram e se arrependem e falam o que devemos fazer: arrependa e creia em Jesus como seu Salvador e seja batizado. Há uma promessa, uma palavra de Pedro para aquele povo, e ele disse: em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só em Jesus. Aí você vai fazer aquela pergunta que a nossa igreja já conhece: e as pessoas que morreram antes de Jesus? E as pessoas que... Então, só em Jesus a salvação. Porque quem estava antes cria na promessa que vinha o Messias. Quem está depois crê no Messias que veio. Portanto, Pedro fala de uma maneira clara: só em Jesus a salvação. Antes, crê na promessa do Salvador. Hoje, nós cremos no Salvador que veio. Versículo 15. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles já enxergam o acontecimento como questão clara, eles não têm dúvida, e é a dúvida que tira as pessoas do reino dos céus, é a dúvida que impede que as pessoas entrem no céu. Eles não têm dúvida, eles têm a mensagem angelical, e o anjo não vai vir aqui pregar para você mais. Esse tempo passou. Hoje quem prega é a palavra, é quando eu anuncio, é quando eu leio e falo, quando você lê, fala para o seu amigo, para o seu vizinho. Essa é a função
angelical na sua vida hoje, é a função sacerdotal, é a função profética, falar da glória de Deus para outras pessoas. Aí pode acontecer aquilo que João falou. Jesus veio e as pessoas não receberam, mas todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 16. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Apressadamente. Você ouviu a palavra? Apressadamente. Vai em busca da veracidade. Vai em busca do estudo. Pesquise. Ouviu a palavra? Vai apressadamente. Versículo 17. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Você viu? Agora divulga. Divulga. Você ouve essa mensagem? Divulga. Você ouve Jesus Cristo falando no seu coração? Divulga a outras pessoas. Você ouve sobre a salvação? Divulga. Divulga Jesus Cristo como o Salvador. É claro que com aquela mensagem angelical, eles entenderam na hora, mas eles tinham o conhecimento das profecias. Versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, medindo-as no coração. E voltaram então os pastores, e glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Eles voltaram. Eles não ficaram apenas adorando o recém-nascido. Eles voltaram. Eles tinham as suas atividades, mas eles voltaram glorificando a Deus. Eles saíram da presença do Jesus nascido ali, mas eles não saíram da presença de Deus, porque eles continuaram na sua vivência louvando e glorificando a Deus. Esta deve ser a minha posição e a sua. Às vezes nós saímos do culto aqui e vamos esquecer de Deus? Não. Nós vamos continuar louvando e glorificando a Deus. E nesse momento de culto nós precisamos entender que só Jesus, esse que veio nessa data que nós estamos agora celebrando, ele veio para salvar, para oferecer qualidade de vida. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus